Olá, eu sou Débora Azevedo e você acompanha a partir de agora o seu Semana do Judiciário e fica por dentro de tudo o que aconteceu de mais importante na Justiça do Amazonas. TEJAN participa de audiência pública realizada por deputados estaduais para discutir o problema de fornecimento de energia na capital. TEJAN determina que Prefeitura realize obras em escola localizada no bairro Cidade Nova. TEJAN realiza cerimônia de aposição da foto do desembargador Flávio Pascarelli na Galeria de Presidente. Juizado da Infância e Juventude Infracional tem participação ativa nas fiscalizações durante o período do Carnaval em Manaus. Um outro grande entrave nos municípios é a custódia de presos de justiça. Esta semana, o presidente determinou a transferência para Manaus e agora passam a ficar 10 por cela. O encontro foi realizado na sede do TEJAN e dele participaram a presidente do Sindepol, a Kerna Chagas, o vice-presidente do Sindepol, o delegado Jeff David, o juiz auxiliar da presidência do TEJAN, Luiz Márcio Nascimento, e também a deputada estadual Alessandra Campelo. Na reunião, o desembargador Iedo Simões informou que o tribunal está avançando em providências relacionadas à execução penal e citou vários projetos, dentre os quais aquele que vai viabilizar a realização de audiências por meio de videoconferências. Segundo o desembargador, quando implementado, o projeto dará grande celeridade ao julgamento de processos envolvendo presos. Ao final do encontro, a presidente do Sindepol mencionou que as tratativas com o presidente da Corte foram produtivas e avançará para o cumprimento das pautas socializadas. Nós fizemos uma visita para determinar alguns pontos que temos na Delegacia do Interior. Nós temos um problema muito grande com os presos, que ficam alocados nas delegacias e nós não temos estrutura nem de pessoal, nem estrutura física para a manutenção desses presos. Óbvio que isso aí é um problema que se arrasta há anos e nós vamos tentar agora pontualmente resolver, vamos iniciar uma outra fase, na verdade agora, que é de pontualmente resolvendo em alguns municípios a transferência desses presos e até conseguir resolver o problema macro, que a gente sabe que não depende só do tribunal, nós precisamos de um trabalho realmente em conjunto, mas a gente precisa iniciar a resolução desse problema. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Iedo Simões, recebeu esta semana a visita de uma comitiva da Assembleia Legislativa do Estado. O encontro serviu para estreitar o diálogo entre os poderes. A reunião ocorreu na sede do Tribunal de Justiça. Durante o encontro, o presidente da Corte e os representantes do Legislativo Estadual reforçaram a comunicação entre os poderes e trataram de temas de interesse comum. O encontro para reforçar o diálogo entre os poderes foi realizado no contexto em que o deputado estadual Josué Neto assumiu há pouco mais de 2 meses o posto de presidente da Assembleia Legislativa, tendo a deputada Alessandra Campelo como primeiro vice-presidente da Casa. Para o deputado Josué Neto, o diálogo entre as instituições públicas é necessário e resultará em iniciativas que beneficiam o cidadão. Nós estamos nesse momento saindo de uma visita de cortesia com o presidente Dr. Iedo Simões, onde foram tratados principalmente 2 assuntos que dizem respeito a essa relação e essa vontade de fazer bem para a população dentro das nossas áreas, Nós aqui viemos tratar sobre os futuros projetos que serão enviados à Assembleia Legislativa. Houve um pedido no sentido de que esses projetos a gente possa, num primeiro momento, debater e, num segundo momento, que seja enviado com o tempo hábil para a aprovação e para que o plenário possa deliberar, E o segundo tema que nós tratamos aqui é a respeito de uma lei que trata-se da Casa Militar de todas as instituições, tanto do Ministério Público, quanto do Tribunal de Contas do Estado, a própria Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça do Amazonas,
onde existe uma necessidade de readequarmos essa lei e que nós vamos construir isso em conjunto com as demais instituições. E o Judiciário participou da audiência pública promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor da ALE para discutir o problema do fornecimento de energia aqui na região. O juiz Luiz Márcio Nascimento Albuquerque, titular da 2ª Vara do Juizado Especial Civil e juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas, participou na manhã de segunda-feira de uma audiência pública promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, com o objetivo de discutir os problemas no fornecimento de energia e queixas de clientes sobre cobranças abusivas por parte da empresa Eletrobras Amazonas Energia. Para o juiz Luiz Márcio, os problemas são recorrentes e ele espera que a empresa melhore o relacionamento com clientes. Já era tempo da empresa ter tomado algumas medidas no sentido de solucionar esses problemas, mas não é o que tem acontecido, infelizmente. Entre outras soluções, nós tínhamos, quando por ocasião da transferência do juizado para dentro do PROCON estadual, nós tínhamos um preposto, uma funcionária da empresa que atendia esses consumidores. Muitas dessas reclamações eram solucionadas ainda administrativamente por essa servidora. E a Amazonas Energia, de uma hora para outra, simplesmente tirou essa servidora da dependência do PROCON, inviabilizando esses acordos. Então, tem algumas medidas que podem ser solucionadas, até no sentido de melhorar o relacionamento da empresa com o consumidor jurisdicionado, e que a empresa, com um pouco de boa vontade, ela consegue resolver. De acordo com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado estadual João Luiz, a audiência foi motivada pelo expressivo número de denúncias feitas pelos usuários da Amazonas Energia. Assinamos uma carta de intenção aonde a companhia Amazonas Energia vai ter 120 dias para poder apresentar, ao final desses 120 dias, exatamente as demandas aqui colocado dentro dessa carta de intenção. A audiência pública foi aberta para a população e contou com a presença do presidente da Eletrobras Amazonas Energia, Tarcísio Rosa, de diretores do PROCON de Manaus e do PROCON Amazonas, defensores públicos, representantes da OAB, deputados e representantes dos sindicatos e comunidades. A Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN atende no 4º andar do prédio da Assembleia Legislativa do Amazonas e o atendimento à população é realizado de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. O Pleno negou provimento a uma apelação da Prefeitura Municipal de Manaus e confirmou a decisão em primeira instância para sanar irregularidades em escola pública localizada na zona norte da cidade. No processo, o Ministério Público apontou inconformidades que devem ser sanadas urgentemente na unidade de ensino, entre as quais a construção de rampa para acessibilidade, também a substituição dos assentos sanitários, descargas, boxes e divisórias em banheiros e a apresentação da análise laboratorial da qualidade da água para consumo. Para o relator do processo, o desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, é dever do poder público assegurar aos estudantes um ensino de qualidade, viabilizando também um ambiente digno e favorável ao desenvolvimento. A minha decisão foi baseada na minha vida pessoal, de ver, de acompanhar as crianças, as pessoas que trabalham comigo, têm filhos em escolas públicas. E geralmente eu vou, por gostar muito de esporte, eu vou assistir um campeonato, seja de futebol, de judô, de jiu-jitsu, dessas coisas todas. E você vê que esses colégios não têm a mínima condição de abrigar que um professor se sinta bem da aula e que o aluno se sinta bem de estar estudando nesse local. Veja bem, você não encontra rampa de acesso para pessoas deficientes. Você não encontra um banheiro decente para as crianças. Você não encontra um banheiro decente para os professores. E isso é coisa do Estado e do município, não é problema nosso. Então, cabe a nós, magistrados, julgarmos, porque um juiz, ele não só julga pelo que tem no processo, ele julga também pela consciência e pela vivência de vida que ele tem que ter. É por isso que um juiz, para ser um bom juiz,
ele tem que ter 60% de conhecimento jurídico e 40% de bom senso. Acordo assinado com a Secretaria de Justiça vai reforçar o atendimento às mulheres da capital e do interior por meio do programa Justiça Itinerante. Pelo acordo de cooperação, um dos ônibus do programa Justiça Itinerante será utilizado em Manaus e em municípios da região metropolitana para fortalecer as políticas públicas dirigidas às mulheres. A cooperação entre o TEJAN e a Sejusc terá vigência de 12 meses e beneficiará o público feminino com uma gama de serviços, tais como atendimentos psicossociais, rodas de conversa sobre prevenção à violência, atendimento de demandas emergenciais, abordagens informativas e emissão de documentos. Ao assinar o acordo de cooperação, o desembargador Iedo Simões afirmou que a parceria com a Sejusc está sendo renovada para reforçar a efetividade da Lei Maria da Penha. Com certeza, já havia essa parceria anteriormente, nós estamos renovando, são parcerias para a utilização do ônibus da Secretaria de Justiça, que faz parte do Convênio Nacional de Políticas Públicas dirigida às mulheres, proteção das mulheres contra a violência doméstica. Então, o tribunal está alinhado com a Secretaria de Justiça e nesse convênio nós utilizamos o ônibus que foi cedido para a Secretaria de Justiça para trabalhar essas políticas públicas e a nossa juíza da vara de proteção à violência doméstica, né, estão engajadas nisso e esse ônibus vai servir também para o trabalho que é feito itinerante, que abarca todo o município de Manaus e os municípios da região metropolitana. Conforme a secretária da Sejusc, a parceria vai privilegiar mulheres da capital e do interior que necessitam de projetos para favorecer sua dignidade e cidadania. Vai levar à justiça um atendimento jurídico para as mulheres das localidades mais distantes daqui da capital e também para as mulheres do campo e da floresta. Essas mulheres vão ter oportunidade de realizar denúncias relacionadas à violência doméstica, solucionar questões de conflitos familiares, pensão alimentícia, guarda das crianças, investigação de paternidade. Então é muito importante esse trabalho conjunto do Judiciário com o Estado do Amazonas. O Tribunal de Justiça do Amazonas aplicará no próximo dia 17 a prova para a seleção em estágio em Direito. Tanto a data quanto a seleção dos candidatos, tudo já está disponível no site do Tribunal. Com o programa de estágio, o Tribunal de Justiça contribui com a formação acadêmica dos futuros operadores de direito, que, quando convocados, assumem funções auxiliares no Poder Judiciário, podendo colaborar na primeira e na segunda instância. No dia 17 de março, a avaliação seletiva será aplicada no Colégio Militar da Polícia Militar, localizado no complexo da Universidade Newton Lins, situado no Parque das Laranjeiras. Conforme informações da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor, no dia da prova, os portões serão fechados às 8h30 da manhã e é recomendável aos inscritos que cheguem ao local da avaliação com 30 minutos de antecedência. A prova vai acontecer no dia 17 de março, no domingo, no Colégio da Polícia da Newton Lins, o CPM 5. Os portões vão abrir às 7h45 e serão fechados impreterivelmente às 8h30. É importante o candidato chegar 30 minutos antes, não esquecer do documento de identificação oficial com foto, pode ser RG, a carteira de habilitação, mas é importante que seja um documento oficial. E além disso, levar a caneta preta em corpo transparente, preta ou azul. Projeto Reeducar realiza atendimento com emissão de carteira de trabalho, de identidade e a segunda via da certidão de nascimento. O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio do projeto Reeducar, realizou uma ação de emissão de primeira e segunda vias de carteira de identidade e carteira de trabalho, além de segunda via de certidão de nascimento. A ação foi realizada na sala do projeto, no Fórum Ministro Enoque Reis. A atividade contou com o apoio do Instituto de Identificação do Amazonas, vinculado
vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado, da Secretaria de Estado de Trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego e do setor de certidões do Tribunal. De acordo com a psicóloga do Projeto Reeducar, Nádia Teles, a ação é importante porque busca proporcionar a inclusão dos reeducandos na sociedade, pois muitos deles nunca tiveram uma carteira de trabalho ou um documento de identidade. Essa ação ela é extensa aos familiares dos nossos reeducandos. Os reeducandos e seus familiares, a sua rede de apoio também estão participando, tendo a oportunidade da emissão de segunda via de seus documentos. Essa mulher passou pelo sistema carcerário do Amazonas e vê na ação do Projeto Reeducar a possibilidade de ser inserida no mercado de trabalho. Ela é uma ótima oportunidade, né, para quem está reconstruindo o seu espaço na sociedade e abrindo espaço para aquelas pessoas que um dia cometeram algo e hoje estão tentando a mudança nas suas vidas, né? O Projeto Reeducar é coordenado pela juíza titular da 11ª Vara Criminal, Eulinete Tribuzzi, e conta com o apoio de juízes das varas criminais da comarca de Manaus. O Arquivo Central do Tejan divulgou o calendário deste primeiro semestre para o recebimento dos processos finalizados e digitalizados das unidades judiciais do Fórum Ministro Enoque Reis. O período de recebimento das caixas de documentos começa nesta sexta-feira, dia 1º de março, e contemplará ao todo 12 unidades. Segundo o gerente do Arquivo Central, Pedro Neto, é importante que as unidades fiquem atentas ao cronograma, visando garantir maior celeridade e eficiência ao trabalho de recolhimento dos processos. Esse trabalho da lista de transferência de documentos a gente já vem realizando há algum tempo, né? Desde que quando começou a reorganização dos processos judiciais dentro do arquivo. Então a gente instituiu de uma forma que cada vara e cada unidade organizacional possa ter uma data pré-agendada que possa encaminhar as caixas de processos para cá. O objetivo era para a gente ter uma sistematização e fazer com que nós pudéssemos saber ter um controle mais efetivo de quem desce, quando desce e a quantidade de caixas que desciam para a gente fazer essa gestão. As unidades organizacionais do Fórum Ministro Enoque Reis, que constam na lista de transferência de processos deste primeiro semestre, são Auditoria Militar, Primeira Vara Criminal, Primeira Vara do Tribunal do Júri, 4ª UPJ, 9ª Vara Criminal, 3ª UPJ, 7ª Vara Civil, 1ª VECUT, 2ª UPJ, 4ª Vara Criminal, 2ª Vara Criminal e 2ª VECUT. Ainda de acordo com o gerente do arquivo, um estudo apontou que existem hoje no Fórum Ministro Enoque Reis um total de 3.059 caixas com processos aguardando o recolhimento. Destaca que até o final do primeiro semestre, 1.584 caixas serão recolhidas para o arquivo, ou seja, mais da metade do quantitativo. Nós fizemos um levantamento em loco para verificar a quantidade de caixas e aí, a partir da informação prestada que elas nos repassaram, a gente começou a trabalhar essa lista de transferência. Então a gente está começando a receber caixas das varas que contêm mais quantidade de caixas para as de menor quantidade de caixas. E as varas que não foram, as varas e as unidades organizacionais que não foram contempladas no primeiro semestre, elas vão entrar no segundo semestre. Tejan conclui a ação solidária que contribuiu para doações de sangue à Fundação Emoam. Com 40 bolsas de sangue coletadas em 3 horas de atendimento, foi concluída no último dia 26, no Fórum Cível Eusanaice de Vasconcelos, no bairro São Francisco, a segunda etapa da campanha de doação de sangue promovida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Emoam. A ação solidária contou com a participação de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores da Corte Estadual, buscou contribuir com a manutenção dos estoques de sangue do Hemocentro para o período do Carnaval e também reforçar o trabalho de conscientização sobre a importância da doação de sangue, não apenas durante esse período. A gente avaliou que está sendo uma atividade super positiva, não é? O Emoam já é uma instituição que é nosso fiel parceiro, né? Costumeiramente, assim, de forma até lamentável, mas a gente recorre sim ao banco de sangue deles, então é uma forma de nós nos solidarizarmos também com a instituição. A
já somos uma instituição reconhecida por eles, né, como de responsabilidade social, e hoje a gente está querendo dar uma contribuição, né? Afinal de contas, a gente já tem essa parceria ao longo do tempo, né? Hoje foram para mais de 120 servidores inscritos, então isso demonstra que nós somos uma instituição verdadeiramente cidadã e fraterna, né? A fraternidade hoje é reconhecida também como um atributo de valor jurídico, né? Então isso assim deixou a gente assim com bastante alegria, né? Da gente estar dando essa demonstração de cidadania também. Na semana passada, o Vampirão, como é popularmente conhecida, a unidade móvel do Hemoan já havia realizado uma ação de atendimento na sede do tribunal no Aleixo. Odílio, servidor do Tejan, já é doador e aproveitou para participar mais uma vez. Eu tenho esse hábito, já doei outras vezes no Hemoan, mas fazia algum tempo que eu não ia por causa da distância e o tempo. Aí com essa oportunidade de vir aqui, conseguir hoje, foi ótimo. A campanha interna de doação de sangue foi uma iniciativa do Subcomitê de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Tejan, coordenada pela Divisão de Serviço Social. Com a presença de autoridades estaduais, foi realizada a cerimônia de aposição da foto do desembargador Flávio Pascarelli na galeria de presidentes da Corte Estadual de Justiça. O desembargador Flávio Pascarelli, que atualmente é diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, exerceu o cargo no biênio 2016 a 2018, sendo o 98º presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. A solenidade foi prestigiada por vários desembargadores, juízes, representantes de órgãos do sistema de justiça, além de servidores do judiciário. Pascarelli, que integra a magistratura amazonense desde 1984 e já assumiu várias funções dentro do Poder Judiciário e também da Corte Eleitoral, agradeceu aos servidores, corpo diretivo, juízes e desembargadores pelo trabalho desenvolvido durante a sua gestão. Para falar dos avanços, eu tenho que falar de agradecimento a todos os servidores, juízes e administradores do Tribunal de Justiça, administradores que decidiram comigo. Tenho que agradecer a você, o setor de comunicação, foi fundamental. Tenho que agradecer ao Flávio Henrique, a Margarete e a Elza, foram fundamentais lá como juízes auxiliares da presidência e que tomaram todas as decisões comigo. Tenho que agradecer ao Rodrigo, tenho que agradecer ao Miladson, ao Rodeschini, né? Ao Júlio Ventilari, pessoas que estavam mais próximas na administração e que com certeza foram decisivas para que tudo acontecesse como aconteceu. E o que aconteceu resultou nesse carinho que eu recebi hoje aqui do presidente Edo, do cerimonial, de todos os servidores e juízes que caminharam comigo nesse tempo todo. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, que assumiu a corte em julho do ano passado, destacou alguns dos avanços obtidos na gestão Pascarelli e ressaltou a importância dos gestores administrarem pensando no futuro. E o desembargador Pascarelli deixou um legado na presidência do tribunal. Ele aumentou o número de juízes, nomeou 47 juízes, ele aumentou o número de desembargadores, aliás, ele implementou o aumento do número de desembargadores e agora cabe àqueles que o sucederam dar continuidade a esse trabalho. Estava presente na cerimônia o desembargador Ari Moutinho, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, que elogiou a gestão do desembargador Pascarelli. A gestão do desembargador Pascarelli, que hoje, de forma justa e merecida, está sendo colocado o retrato dele na galeria de honra do presidente do tribunal, é tranquila, é muito justa, repito, porque o desembargador Pascarelli sempre usou do maior vigor de suas energias, magistrado vocacionado, ele avançou muito com o Tribunal de Justiça, ele fez um tribunal para o futuro. O desembargador Flávio Pascarelli assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas em julho de 2016, em meio a uma forte retração econômica. Diante disso, foram realizados ações e projetos visando o enxugamento de custos e o equilíbrio das contas. Na gestão de Pascarelli, o tribunal cumpriu metas do CNJ e alcançou o 4º lugar no Brasil no cumprimento da meta 1, em apenas um ano de trabalho.
também recebeu o selo ouro da Justiça em Números em 2017, ficando em primeiro lugar no país entre os tribunais estaduais, na meta 8, que trata do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. O Juizado da Infância e Juventude Infracional realizou várias ações de fiscalização durante o período do Carnaval de Manaus. A ação começou na quinta-feira e se estendeu até o domingo. O trabalho da equipe do juizado começou na quinta-feira, dia 28 de fevereiro, e se estendeu até a manhã do domingo, 3 de março. Na quinta-feira, quando 6 escolas do grupo de acesso desfilaram, os inspetores registraram 3 ocorrências, sendo uma intimação de um pai que estava com o filho de 16 anos trabalhando como vendedor de balas e sem os devidos documentos. O pai foi intimado a comparecer no juizado para prestar esclarecimentos. No mesmo dia, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Ipixuna e também o Leões do Barão Açu foram autuados porque havia crianças compondo alas do desfile sem respectiva autorização prévia. No sábado, dia do desfile das escolas de samba do Grupo Especial, os inspetores não encontraram irregularidades. Todas as agremiações portavam os documentos de autorização para os menores participarem do evento. A ação de fiscalização foi acompanhada pelo titular do Juizado da Infância e Juventude Infracional, juiz Eliezer Fernandes Júnior. O trabalho da Infância e da Juventude Infracional é, na verdade, uma equipe que nós estamos fazendo aqui para atuar no Carnaval, para o cumprimento da portaria 01/2019, onde especifica justamente a participação de menores em desfile de carnavalesco, assim como blocos e demais bailes carnavalescos na cidade de Manaus. A portaria do juizado, que disciplina a entrada, permanência e participação de crianças e adolescentes nos locais de festa e também nos desfiles de escolas de samba, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico e fez referência ao direito que crianças e adolescentes têm à informação, cultura, esporte, espetáculos públicos, desde que sejam acompanhados e adequados à sua faixa etária, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. O desembargador Elci Simões, ouvidor-geral, representou o TEJAN na solenidade do 2º aniversário da Ala 8, o antigo 7º Comar. O desembargador Elci Simões, ouvidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, representando o presidente do TEJAN, o desembargador Iedo Simões, participou na manhã desta quinta-feira da solenidade alusiva ao 2º aniversário de criação da Ala 8, antigo 7º Comar. Participaram também da solenidade o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE, o desembargador João Simões e o desembargador do TEJAN, Aristóteles Turi. Na ocasião, foram homenageadas personalidades militares e membros da sociedade civil pelos relevantes serviços prestados à Ala 8. Uma das agraciadas foi a cerimonialista do TEJAN, Érica Ribeiro. E no Juridiquiz de hoje, a palavra é data venha. Data venha. Data venha. Data venha. Nunca ouvi. Não tenho a menor ideia. Se fosse fazer uma pesquisa. Data a gente diz que seja números, né? Agora venha eu já não sei. Venha. Pode ser uma coisa para vir. Data venha, deu chegar aqui, a data que marcaram para mim chegar dentro do prédio, né? O juiz de direito Roberto Aragão Filho explica pra gente o que esse termo significa. Data venha é uma expressão muito usada também nas audiências, com audiências jurídicas, em que o advogado pede licença para discordar, ele pede permissão para colocar um outro entendimento que ele tenha sobre a matéria, ainda dissonante com o entendimento do juiz. Então ele pede data venha e discorda. Agora está entendido. Entendi, agora entendi. Agora eu entendi. E finalizando esta edição, uma mensagem do presidente a todas as mulheres que compõem o Poder Judiciário do nosso Estado. Desejo um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres da nossa instituição, do Tribunal de Justiça do Amazonas, especialmente as nossas colegas magistradas, as nossas servidoras e todas aquelas que atuam no mundo jurídico do nosso Estado. Parabenizá-las e dizer que, de coração, desejo muitas felicidades a todas essas mulheres, que elas continuem sendo o esteio da nossa sociedade, fonte de vida, fonte de renascimento e aquelas que contribuem positivamente para a nossa sociedade, para a nossa família
como mães, como esposas, como filhas, em todos os segmentos em que elas atuam. Além de tudo que você acompanhou até agora, tem mais notícias no site do Tribunal, no endereço eletrônico www.tejan.jus.br. Tejan vai habilitar cooperativas interessadas em participar de projeto de coleta seletiva de resíduos. Comarca de Codajás promove casamento coletivo com a participação de 37 casais. Comarcas de Uarini e Tabatinga cadastram advogados interessados em atuar como defensores dativos. Curso de Direito da UEA colabora com o projeto de remissão de leitura implantado na comarca de Itacoatiara. Vice-presidente desembargador Wellington Araújo visita instalações do Fórum Mário Versosa. A Semana do Judiciário encerra por aqui. Obrigada por conferir o trabalho da Justiça no Amazonas e até a próxima.